Olá, meus queridos amigos, meu nome é Valéria, dou as boas-vindas a todos que estão aqui no nosso querido podcast Jornada Poética. Esse nosso trilhar de luz, que é refletir sobre o livro intitulado Parnaso de Além-Túmulo, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado por diversos espíritos, tanto do Brasil quanto de Portugal. O grupo fraterno Sementes de Luz passa então, a partir desse mês, a retransmitir os episódios do podcast. E eu deixo aqui o meu abraço afetuoso a todos os ouvintes dessa Casa de Luz, que fica aqui em Brasília. Já somos 1K, meus irmãos. Recebi a notícia hoje pela manhã. Uhul! É com intensa gratidão que eu agradeço primeiramente a Deus, depois ao Cristo, por ter visto em mim utilidade nessa forma tão alegre, tão feliz de trabalhar. Depois eu agradeço à equipe espiritual que me acompanha, em especial ao querido Nício, que é tão paciente comigo. Fazer podcast é um jeito diferente de continuar a fazer palestra, meus irmãos. Muitos falam que gostam de ouvir o podcast antes de dormir, porque relaxa. Aí outros, mandam que colocam na hora do engarrafamento, porque desestressa. Aí outros dizem que colocam pela manhã, logo que levantam, porque auxilia a formar um bom pensamento. E eu adoro, meus irmãos, eu adoro ver que sempre acaba sendo algo positivo para a vida de vocês, porque eu faço com essa intenção, entendem? A intenção aqui é positivar, é fazer com que vocês se sintam aptos, melhores, se sintam nessas épocas de tantas incertezas, senhores em suas vidas, sob o amparo divino, para que vocês possam cumprir tudo o que vocês têm que fazer nessa existência, sabendo que vocês estão acompanhados por uma força maior, que vocês não estão desamparados. E eu fico muito contente de passar essa felicidade que eu sinto de trabalhar nesse sentido para vocês, tá bom? Então tá bom. Vamos à poesia de hoje, chama-se Voz Humana. É uma poesia curtíssima, vocês vão ver. Primeiro o poeta falou da voz do infinito em sua primeira poesia, depois a segunda poesia se chamou Vozes de uma Sombra e agora a poesia se chama Voz Humana. Eu lerei ela por inteiro, ok? Uma voz, duas vozes, outras vozes, milhões de vozes, cosmopolitismos, gritos de feras em paroxismos, uivando subjugadas e ferozes. É a voz humana em interminas nevroses, seja nas concepções dos ateísmos, ou mesmo vinculada a gnosticismos, nos singultos pré-agônicos atrozes. Singultos é soluços, meus irmãos. Pré-agônicos são momentos que antecedem a agonia, É nessa eterna súplica angustiada que eu vejo a dor em gozos insaciada, nutrir-se de famélicos prazeres. A dor que, gargalhando em nossas dores, é a obreira que tece os esplendores da evolução onímoda dos seres. Meus irmãos, então, a poesia de hoje fala a respeito da voz humana, da situação terrestre ainda desencontrada no que tange aos valores morais. O meu coração pediu para fazer um contraponto e falar sobre as vozes das grandes almas humanas. Essas almas que, apesar do contexto mundial sempre ter apresentado suas mazelas morais, as viu surgir como pontos luminosos, aqui e ali, anônimas ou não, ofertando sempre o melhor de suas vidas, a fim de que o bem que exemplificaram fosse a melhor resposta para os processos vis de ignorância. Existe um texto muito lindo chamado O Bem é a Meta, que eu creio que seja importante que conheçamos, para compreender que a época que agora se inicia não é mais a do aguardo que um Gandhi resolva a situação de um país todo. Cristo nos chama para o testemunho individual. É assim que o planeta se alterará. E nessa mensagem ele orienta o nosso pensamento sobre como devemos agir. Eu vou ler para vocês. Surge a era nova, o sol da esperança desbasta as trevas da ignorância. Pequenos grupos de servidores verdadeiros do Evangelho, no silêncio da renúncia, estão levantando os pilotis sobre os quais será erguida a era nova.
Sem alarde, em luta ingente, esses corações convidados constituem segurança para o mundo melhor de amanhã. Não obstante o vendaval, as ameaças do desequilíbrio e o predomínio aparente das forças da violência, o bem, corno fluido de libertação, penetra todo o organismo terrestre, preparando o mundo novo. Não engrossam as fileiras dos desanimados, nem aplaudem a insensatez dos perversos, ou apoiam a estultícia dos vitoriosos da ilusão. Quem aprendeu a confiar em Jesus põe as suas raízes na verdade. São minoria, não porém grupo ao abandono. Todos os grandes ideais da humanidade surgem em pequeninos núcleos que se alargam em gerações após gerações. Então, demoram gerações, meus irmãos. O cristianismo restaurado, por sua vez, é a doutrina do amanhã, no enfoque espírita. Por quê? Enquanto a mensagem de Jesus teve de destruir as bases do paganismo para erguer o santuário do amor, o espiritismo deve apenas erigir sobre o cristianismo o templo luminoso da caridade. Prestemos atenção nessa palavra. Fora da caridade não há salvação, meus irmãos. Prestemos atenção no que os espíritos luminosos nos dizem. E aí Joana continua: chamados para este ministério, não duvidam, alegrando-se por ter seus nomes inscritos, como diz o Evangelho, no livro do reino dos céus e serem conhecidos do Senhor. Nossa casa tem ação. É hoje reduto festivo, santuário que alberga espíritos mensageiros da luz, oficina onde se trabalha, escola de educação e hospital de recuperação de vidas. Com outros obreiros aqui temos estado mantendo a chama da verdade acesa, como ocorria com os antigos faróis com a flama ardente, apontando a estrada dos portos e mais tarde dando notícias dos recifes e perigos do mar. Filhos da alma, nunca desistam de fazer o bem, face ao aparente triunfo do mal em desgoverno, em torno de suas vidas. Passada a tempestade, a luz volta a fulgir. A sombra é somente a ausência da claridade, não é real. Só Deus é vida, somente o bem é meta. Essa mensagem está na obra Momentos Enriquecedores, ditada pela benfeitora Joana de Ângeles e psicografada por Divaldo Pereira Franco. Meus irmãos, que possamos perceber que a sensação de que está tudo desgovernado é passageira. Vocês já viram uma casa sendo arrumada? Primeiro tem que tirar a poeira, arrastar os móveis para lá e para cá, varrer, ver o que presta, o que não presta, passar pano. Em alguns casos, como na minha casa, a gente passava enceradeira e escovão. Então, até deixar o chão brilhando ao ponto da gente poder escorregar de meia nele, dá trabalho, precisa de esforço. Então, chegou a sua hora, coração amigo, de dar o seu testemunho. Em alguma época do processo, é natural que você seja convidado a demonstrar que não é mais aquela pessoa de antes da pandemia, que só vivia para as coisas materiais, que só vivia na correria, que não queria saber de reavaliar as coisas do coração. Não fuja das suas responsabilidades, mas faça as alterações necessárias e se lembre das palavras de Joana. A sombra é somente a ausência da claridade, não é real. Só Deus é vida, somente o bem é meta. Eu espero que essa voz humana que aqui lhes fala tenha passado paz, carinho, amor e empatia. Você, meu irmão, não está sozinho. Creia, confia, continue em frente. Tudo sempre acaba bem. E se a sensação não é essa ainda, é porque ainda não acabou. Muita paz a todos, sigamos com disciplina e procurando compreender a fase que passamos. Até o nosso próximo encontro poético.